E aí pessoal, antes do vídeo, não esquece de dar uma curtida e se inscrever no canal para facilitar o nosso trabalho. Beijo! Olá pessoal, mais uma vez, Otávio Castellani aqui, para Saboreando a Física e para dar início a essa série, onde na verdade não vou me preocupar com matemática ou com a exatidão de alguns fenômenos, porque muitas vezes a exatidão precisa de um conhecimento matemático mais avançado, e a ideia não é essa. A ideia na verdade é você, junto comigo, conseguir contemplar alguns fenômenos interessantes que a gente tem na física, fenômenos às vezes exóticos, que a gente até vê aí no decorrer das apresentações dos cursos de física, etc. Hoje a gente vai falar um pouco de buraco negro, que a gente usa, na verdade, uma matemática muito complicada para você ter no final o que você chama de buraco negro, tirando, claro, a parte observacional, que a gente já até fotografou um buraco negro, isso ano passado, se não me engano, você pode procurar aí, mas toda a matemática em volta do buraco negro, da existência dessa estrutura, ela é muito complicada, seria para o cara, na verdade, para o físico, o estudante de física, que vai pegar aquela matemática e conseguir desenvolver para chegar na solução que a gente chama de solução de buraco negro. A questão é, como que um leigo pode entender o que é um buraco negro? Isso vem da ideia de você conseguir entender mais ou menos o que é a relatividade geral e o que é gravitação. Porque no ensino médio você aprende a gravitação universal, que é a gravitação do Newton, que é aquela da força igual a G, Gzão, M1 vezes M2 sobre a distância ao quadrado, que é uma força inversamente proporcional inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é a lei da gravitação universal de Newton, que a gente faz muito problema no Enem, no ensino médio você vê isso. A questão é que depois eu vou ter um vídeo só sobre relatividade geral. Quando Einstein propõe uma nova teoria da gravitação, ele começa a ver agora o que a gente chama de força gravitacional de uma outra maneira. Na verdade, você começa a perceber a interação gravitacional de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Quando você usa a perspectiva newtoniana da física de Newton, a gente vê a força gravitacional, a gente interpreta a força gravitacional simplesmente como uma força. Estou até usando o mesmo termo, porque no final a gente acaba herdando esses termos, e esses termos são mais fáceis para a gente falar, para a gente usar. Então ele usa aquele conceito clássico de força, que você coloca lá o vetorzinho F, a força que um corpo atrai o outro, e aí é a força da gravitação, força gravitacional, da interação. No caso da relatividade geral, Einstein propõe que essa interação agora, ela não é uma força. Na verdade, você não representa como uma força. Ele vê essa interação como uma estrutura de um espaço todo, de uma geometria no fundo. Então, pega-se uma geometria, estuda-se a geometria do que ele chama de espaço-tempo. Então, no fundo, onde nós vivemos, segundo a relatividade geral, é o chamado espaço-tempo. 4 dimensões, onde o tempo é mais uma dimensão. E essa estrutura de espaço-tempo, ela é explicada pela teoria de Einstein de uma forma geométrica. Então, quando você tem o espaço-tempo, você imagina como um tecido. Isso você vai pegar em vários vídeos no YouTube explicando o campo gravitacional de uma massa. O cara coloca lá um lençol, um colchão, e coloca um corpo pesado, e aí o colchão deforma. A ideia é essa mesmo. Existe uma geometria que, quando você coloca um corpo muito massivo, esse corpo, ele na verdade, ele interfere no seu entorno. Ele modifica, devido à sua grande massa, ele modifica o espaço à sua volta. E modifica geometricamente. Então, quando você percebe que na geometria
daquele espaço-tempo houve uma mudança significativa, significa que eu posso concluir que existe um corpo massivo ali, gerando um campo gravitacional. E todas as estruturas em volta, elas vão percorrer esse espaço-tempo, que agora está deformado. Então é aquela ideia do colchão mesmo, né? Você põe um corpo pesadão, massivo, no colchão, ele deforma, e se você joga uma outra bolinha, que são os experimentos que geralmente se faz, né? Aí a bolinha vai e ela começa a percorrer aquela deformação até que atinge o corpo que está lá no meio. Justamente porque agora o espaço-tempo está deformado. Então é assim que a gente representa o espaço-tempo na relatividade geral. E o que acontece é que existem estruturas que inicialmente, foi em 1915, 1916, que Einstein publica, na verdade, a relatividade geral. E em 1916, Karl Schwarzschild, eu coloco até o nome dele aí, ele encontra uma solução que é uma solução de superfícies esféricas. Que é de um campo gravitacional de uma estrutura esférica. E essa solução, que é chamada solução de Schwarzschild, ela descreve muito bem, com muito boa aproximação, o campo gravitacional em torno de um planeta, em torno de uma estrela. Né? Então você tem essa solução matemática descrevendo com perfeição essa geometria em torno desse planeta, ou em torno dessa estrela. Na verdade, a descrição desse espaço-tempo, que, na verdade, está sendo deformado por causa desse planeta ou dessa estrela. E aí o que acontece? Nessa solução de Schwarzschild, a gente encontra uma situação lá em que existe o que a gente chama de uma singularidade. Porque na matemática, quando eu digo que uma solução é singular, tem uma singularidade, por exemplo, é uma solução divisível por zero, por exemplo. Né? Então uma solução divisível por zero, matematicamente, não é muito interessante, é complicado você fazer essa análise. Mas o que acontece? Toda divisão tendendo a zero, ela vai a infinito. Se você pegar uma calculadora e faz uma continha aí, começa a dividir e vai diminuindo o número do denominador, o que fica embaixo, vai diminuindo, aí você vai ver que os resultados vão aumentando cada vez mais. Então eles tendem, aí nós dizemos que esses resultados divergem. E o que acontece é isso. Primeiro, você tem uma solução que descreve um campo gravitacional em torno de uma massa esférica. Vamos botar assim, que é a solução de Schwarzschild. E aí você vê que pela solução, quando você começa a se aproximar, por exemplo, do planeta, aí você tem aquela solução descrevendo, que você pode calcular ali a velocidade da partícula, do corpo que está se aproximando do planeta, da estrela. Você vai ver que existe uma região próximo àquela estrela, por exemplo, em que as soluções divergem. Ou seja, em que na estrutura matemática você tem divisões por zero. Vamos facilitar assim a ideia. E aí, inicialmente, você pega aquela solução e no início isso é uma região próximo ao planeta, próximo à estrela. E aí você faz o seguinte, vamos fazer um artifício matemático que existe, é uma mudança de coordenadas. E aí você consegue fazer mudança de coordenadas e você vê que na verdade aquela singularidade ali era meio... não seria zero. Eu consigo desviar daquela singularidade. Né? Não é o que a gente chama de uma singularidade física. É uma singularidade que a gente chama de coordenadas. Ou seja, só deu um valor divisível por zero por causa do sistema de coordenadas que eu escolhi. Se eu escolher um sistema de coordenadas mais interessante, vamos dizer assim, aquela singularidade, aquela divisão por zero desaparece. Então, essa região, né, é chamada de horizonte de eventos. Porque o que acontece? Após eu identificar essa região, que é chamada horizonte de eventos, da solução de Schwarzschild, que é chamado também de raio de Schwarzschild, justamente por causa da solução dele, eu vou encontrar uma outra região lá depois dessa região
que chamam de horizonte de eventos, eu vou encontrar uma outra região que a singularidade, a divisão por zero, não tem jeito de eu tirar. É uma região em que eu posso fazer mudança de coordenadas na minha estrutura, na minha descrição matemática, que não sai de jeito nenhum. Essa singularidade é que a gente chama de singularidade física. E essa singularidade física que é o buraco negro. Então você tem uma estrutura em que, imagina, você tem uma navezinha aqui, por exemplo, ou um sinal de luz, e você tem aqui uma região, você tem uma massa central e uma região que circunda essa massa, e é uma região que eu chamo de raio de Schwarzschild. E aí, pessoal, entrando aqui só para fazer algumas observações. Até aqui eu estou falando do raio de Schwarzschild, ou horizonte de eventos. Esse cara pode ser calculado para qualquer estrutura esférica. Eu posso calcular o raio de Schwarzschild para uma estrela, eu posso calcular o raio de Schwarzschild para um planeta, não tem problema nenhum. Como vocês vão ver no vídeo à frente, qualquer objeto vai poder ser chamado de buraco negro se, após um colapso gravitacional, toda a massa dele for concentrada numa região menor que seu raio de Schwarzschild. Isso que é o grande lance. Né? Esse colapso gravitacional vai fazer com que toda a sua massa se concentre, né, dentro de uma região menor do que o raio de Schwarzschild. Por exemplo, se a gente pode calcular o raio de Schwarzschild do Sol, é de apenas 3 km. Ou seja, se eu conseguisse pegar o Sol, o nosso Sol, e colapsar toda a massa dele, né, implodir, né, toda a massa dele, colocar toda aquela massa dentro de um raio de 3 km apenas, ele seria um buraco negro. Por exemplo, a Terra, a gente pode calcular o raio de Schwarzschild da Terra, dá 9 milímetros, ou seja, um raio de 9 milímetros. Claro que a Terra, um planeta não vai virar um buraco negro, né, que precisa haver um colapso gravitacional, seria uma estrela. Mas se a gente pudesse concentrar a Terra, toda ela, dentro desse raiozinho de 9 milímetros, ela seria um buraco negro. Tá? Então, só para não confundir a cabeça de vocês, que eu estou falando aí em massa, em planeta, tá? Para ficar mais claro isso. Onde o raio de Schwarzschild, né, que é o horizonte de eventos, significa que quando a luz vai se aproximando dessa região, você vai se aproximando dessa região, o que vai acontecer? Quando você passar dessa região, você simplesmente é levado direto ao centro, que é a tal singularidade física, que é o buraco negro.